abre o microfone, fazendo um favor, e nos conduz em oração. Eu posso orar. Alguém pode? Ok. Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por esse momento tão preciso, tão aproveitoso. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem falado profundamente em nossos corações através desse módulo de homilética. Tem sido maravilhoso na minha vida, e tenho certeza que tem sido maravilhoso, bem aproveitoso, Pai, para a vida de cada aluno, de cada teólogo, Pai. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai fazer grandes coisas ainda através dessa disciplina, desse módulo. Eu quero te agradecer, Pai, pelo reverendo, o nosso professor, que o Senhor tem usado ele tremendamente, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar para nos trazer, Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, muito bem. Então, quase chegando na reta final, né? Hoje e depois na próxima quinta-feira. E aí eu sei que vocês já estão assim, tô doido para me ver livre desse professor e dessa matéria. Só que vocês não vão ter esse gostinho, sabe por quê? Porque ainda tem as aulas online, né? Vocês ainda têm que responder lá na plataforma Moodle. Então, por mais que vocês queiram, quando chegar na semana, tem que responder, aí vocês vão sempre lembrar de mim. E que Deus nos abençoe durante esse tempo ainda, mesmo chegando na reta final. Pessoal, hoje nós temos alguns pregadores. Esses pregadores querem já fazer uso da palavra agora. Eles estão por aí. Eu sei que o Samuel é um deles. Me ajudem a lembrar. Você tá me ouvindo? Ok, estou ouvindo, Lucas. Ah, tá bom. Se o senhor quiser, eu posso começar. Bom, é bom quando a gente tem assim soldado disposto para a batalha, para a guerra. Muito bom, Lucas. Fique à vontade então, tá bom? Pode trazer a palavra de Deus ao nosso coração aí. Vou posicionar aqui. Eu escolhi o tema, não sei. Foi até o mesmo tema que eu usei na nossa última aula, que você pediu para pudéssemos escolher e depois fazer 3, né? Então, eu escolhi o tema Jesus nos dá autoridade. E que está lá em Lucas 9, 1 e 2. Eu vou ler ele para nós aqui agora. O título do tema, por favor. Jesus nos dá autoridade. Escutou bem? Obrigada. A câmera está desligada, Lucas. Não, mas eu estou usando essa outra câmera aqui, ó. Tá. Pessoal, peraí, ele está com O celular. Tá, deixa eu encontrar aqui, peraí. ele tá usando 2 logins e eu estava tentando digitar aqui quando um para vídeo e o outro para áudio. Funciona. Vamos lá, mano. É isso mesmo, é porque o do computador está estragado. Então, o tema é Jesus nos dá autoridade e vem do Lucas 9, capítulo 9, a partir do 1. E convocando os seus discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Só o 1 e o 2. E o que eu quero falar hoje aqui para vocês? Que Jesus nos dá autoridade. E eu dividi essa autoridade que ele nos dá assim, em 3 perguntas. Primeira pergunta: quando ele nos dá autoridade? Quando Jesus Cristo nos derrama a autoridade dele? Então, quando que ele nos derrama primeiro? Jesus nos derrama essa autoridade
no primeiro momento, quando nós nos tornamos discípulos dele. Quando a gente crê quem ele é verdadeiramente, que é o Filho de Deus, ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós nos disponibilizamos a fazer a obra dele, a ir e pregar o evangelho. Assim como ele fez com os apóstolos dele, ele chamou os 12, que já eram discípulos dele, e fez o quê? Chamou. E derramou essa autoridade sobre a vida deles. Vá, ide, põe as mãos, cure os enfermos, faça aquilo que eu estou dizendo para vocês fazerem. E a segunda, por que ele nos dá essa autoridade? Por que Jesus derrama essa autoridade sobre as nossas vidas? Eu entendo assim, que ele derrama essa autoridade sobre as nossas vidas porque ele quer fazer algo através das nossas vidas. Ele quer que as pessoas enxerguem ele em nós. Ele quer que essas pessoas que nós vamos pregar, levar o evangelho, esses que estão perdidos no mundo, ele deseja que eles enxerguem em nós Jesus Cristo. Então, por isso que ele nos derrama essa autoridade, para que nós possamos ser um canal de bênção sobre essas pessoas, para que a gente realmente possa fazer como ele fez, e curar, restaurar, levar algo diferente para a vida dessas pessoas. E quando a gente fizer isso, essas pessoas vão enxergar na gente Jesus Cristo e vão acreditar o quanto ele é poderoso para fazer, o quanto ele é capaz de fazer, o quanto ele realmente é o Senhor dos Senhores. E talvez seja, pelo menos dentro do meu contexto, que eu gosto muito é disso. Por que dessa autoridade? Sabe? E eu entendo muito isso de que Jesus deseja usar a gente. Muitas vezes a gente fica acanhado, sabe? Nós ficamos envergonhados, às vezes, de orar por algumas pessoas, né? De impor as mãos naqueles que estão doentes. Mas Jesus fala, vai, faça isso. Cumpra, pregue meu evangelho, use isso. Essa arma que eu estou te dando, porque isso é uma arma que ele dá para a gente, autoridade para expulsar o demônio, para curar, para quando a gente pregar, quando a gente falar, o Espírito Santo de Deus ir até a pessoa e fazer ela converter. E o terceiro ponto, que eu divido isso, é como devemos usá-lo. Aqui eu fico muito entristecido nos dias de hoje, porque eu vejo que no nosso meio, e até a gente mesmo, eu mesmo, nós às vezes ficamos muito acanhados. Então eu acho que a primeira coisa de como nós devemos usar é com ousadia. Temos ousadia, sabe? Como pregar a palavra com ousadia, sabe? É não ficar pensando, será que se eu orar por essa pessoa, ela vai curar ou não? Será que eu devo orar por essa pessoa? Será que agora é o momento de eu falar com essa pessoa? Será? Então, muitas vezes a gente perde essa ousadia. E eu oro muito por esse tempo agora, que seja derramado uma ousadia sobre a gente, sabe? Sobre todos nós que somos filhos de Deus, para que possamos ser realmente usados por Ele. Outro jeito é com amor, sabe? Eu acho que essa autoridade deve ser usada com amor. Nós precisamos amar o nosso próximo. Quando nós ficamos indiferentes ao nosso próximo, quando muitas vezes a gente fica, sabe, não ligando muito no problema do outro, dificilmente nós vamos orar, dificilmente nós vamos clamar por aquela pessoa, nós vamos ter autoridade, nós vamos ter a ousadia para pregar aquela pessoa, nós vamos querer, sabe, identificar com o problema dela. Então, acho que a gente precisa ter amor. E nós precisamos fazer também com liberalidade. Assim, lá em Mateus 10:8, Jesus fala, de graça dei, de graça recebeis. Então, hoje, sabe, o porquê que a gente faz isso? Será que a gente está fazendo realmente porque é algo que o nosso coração queima em fazer? Será que a gente não está fazendo querendo ter alguma coisa em troca? Sabe? E a gente vê isso muito hoje, né, dentro das nossas igrejas, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu acredito que nós precisamos mudar, nós precisamos nos moldar ao caráter de Cristo cada dia mais. Nós precisamos buscar cada dia mais fazer da maneira como Ele tem o desejo no coração dele que a gente faça isso, sabe? E também sem medo. Nesses últimos dias a gente vem tendo tanto medo, né? Nós estamos vendo tantas pessoas passando por dificuldade, por necessidade,
autoridade, muitas vezes nós escondemos atrás de certas prudências para que nós, que somos o povo escolhido nesse tempo agora, para que a gente possa levar uma palavra para as pessoas, para que a gente possa mesmo impor a mão sobre as pessoas, né? E eu vejo que talvez o medo possa, se a gente tiver medo, esse medo possa atrapalhar um pouco essa autoridade. E eu mesmo, esses dias atrás, uma pessoa estava doente, eu encontrei com essa pessoa, ela estava dentro do carro, né, em frente à UPA, e eu tive um desejo no coração de pôr a mão sobre ela, orar sobre ela, sabe? E aí, naquele momento, assim, a gente fica meio, será que a pessoa quer? Será que a pessoa não quer? E aí a gente, às vezes, deixa de fazer ou deixa de abençoar a vida daquela pessoa. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque quando ele nos dá autoridade, realmente a autoridade de Cristo ela é plena, ela é perfeita. Ele quer que nós usamos ela mesma, assim, sabe? De toda a sua plenitude, todo o nosso coração, realmente para poder abençoar a vida das pessoas. A gente sabe que Jesus Cristo, quando veio, a intenção maior dele era o sacrifício para que todos nós fôssemos salvos. Mas ele nos deu essa autoridade para impor as mãos, para curar, para expulsar demônios, sabe? Para poder realmente trazer um abraço amigo às pessoas, fazer algo diferente do que o mundo dá. Então, eu vejo que a gente precisa ter esse tipo de ousadia mesmo, né? Esse tipo de conduta, com a autoridade que ele derramou sobre as nossas vidas. Eu creio que nesses últimos dias, né, nós vamos precisar aumentar essa nossa autoridade. E nós vamos aumentar essa nossa autoridade com um relacionamento maior. Nós vamos aumentar essa autoridade com entrega maior das nossas vidas para a obra dele e também tendo um amor, sabe? O mesmo amor que ele teve por todos aqueles que ele passou e ele derramou a bênção dele sobre aquelas pessoas. Ele nos chama a ser discípulos dele. Discípulo é aquele que tenta fazer ao máximo aquilo que o mestre fez. Então, se nós quisermos ser realmente discípulos de Jesus, nós temos que estar cheios dessa autoridade, temos que estar usando realmente essa autoridade que tem sobre as nossas vidas. Só reverendo, pronto. Obrigado, Lucas. Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Vamos caminhar para as contribuições. Quem tem autoridade para começar? Só foi eu falar de autoridade para começar que ninguém vai querer? Eu achei. Está me ouvindo? Vamos lá, Joani, estamos ouvindo. Realmente, eu não pude ver o nosso irmão, só ouvi mesmo. Não sei se os irmãos viram aí, mas gostei da palavra. Ele deu o tema e desenvolveu bem o tema, os tópicos. E realmente, eu acho que para analisar bem mesmo tem que ser o professor, né? Mas eu só estou analisando a palavra mesmo, né? A inspiração dele e a unção que tenho certeza que ele tem aí, através do Espírito Santo, que realmente é isso que nós precisamos, de autoridade, de poder. E nós temos essa autoridade, nós temos esse poder, e é isso que nós precisamos nesses últimos dias, de saber que nós temos todo esse poder que Jesus delegou para todos nós. Então, foi muito bom, irmão. Parabéns. Obrigado, Joani. Mais alguém? Ô, pastor Danilo, Pois não, Felipe. Fica à vontade.
Então, eu quero dar os parabéns para o Lucas, né, pela coragem dele. Não deu para ouvir muito, acho que o áudio dele estava cortando muito, mas, assim, pela questão que ele falou sobre a autoridade, né, a gesticulação dele, incentiva muito aqueles que estão, às vezes, de braço cruzado na igreja, no sentido para se doar, ter coragem, né, o tom de voz dele esclarece isso, né, para quem está ouvindo, e também a força de vontade do Lucas, né, e também ele contou até um pouco aí da sua experiência, né, isso é interessante, que nem todos os textos cabe experiência pessoal, mas esse serviu como uma espécie de ponte para levar a mensagem, né, e também só a questão do Lucas, que ele ficou muito preso, principalmente com os dedos cruzados, né, eu acho que a articulação também ajuda um pouco, né, mas de uma forma, no geral, eu particularmente gostei. Muito bem. Obrigado, Felipe. Mais alguém? Professor, À vontade, Jardete. não, eu também gostei muito da ministração do Lucas. Eu já tenho visto o Lucas pregar algumas vezes lá na igreja, com os jovens, mas, assim, dentro do texto de pregação textual, eu creio que ele cumpriu, assim, em termos dos propósitos, teve o tema, ele tirou os tópicos de dentro do próprio texto, né, foi dentro do tempo que o professor pediu, que seria no máximo de 15 minutos, ele conseguiu abordar, ele conseguiu trazer para o nosso contexto atual, ele inseriu um pouco da experiência dele, e isso, assim, eu achei um ponto, eu gostei, achei um ponto positivo, e, assim, eu vi que dentro desse período que nós estamos vivendo, essa ministração que ele trouxe realmente veio para nos incentivar, a nos dar realmente ousadia, amor, liberalidade, para que possamos pregar a palavra, para que possamos orar, como ele contou que que ele sentiu um desejo de orar para uma pessoa e às vezes ficou preso, será que a pessoa quer, será que não quer? E muitas vezes a gente se prende isso, e aqui o texto fala que Jesus nos deu autoridade, tá? Para ir, para pregar o evangelho, para falar com as pessoas. Então, assim, em termos mais de homilética, eu acho que o professor consegue abarcar mais, mas, assim, do que eu consegui entender das aulas, de estar estudando, eu creio que o Lucas atingiu o objetivo, sim. E parabéns, colega. Muito bom. Mais alguém quer compartilhar algo? Não? Se não, alguém quer falar? Senão a gente guarda a sua contribuição para o próximo pregador. Ok? Muito bem. A fala da Jardete foi uma fala que caminha na direção daquilo que eu iria dizer. A pregação do Lucas foi uma pregação além de bíblica, foi uma pregação textual, ele se manteve dentro da estrutura homilética que nós temos aprendido, aquilo que foi proposto, ele pregou com autoridade, né, fazendo um trocadilho aí com a mensagem dele, e ele atendeu, sim, as expectativas de forma a contento. A única coisa que eu poderia falar aqui de uma ajuda que poderia acontecer, na verdade, não foi nem tanto da fala dele ou da estrutura homilética, mas aquilo que alguns já falaram aqui, como o Tom colocou no chat, e eu acho que o Felipe quem falou, não sei se foi ele, né? A questão do áudio que ficou um pouco complicado,
e no final mesmo, que ele já tinha terminado, eu ainda esperei um pouco, porque eu tenho essa preocupação de interromper. Será que eu vou interromper mesmo? Será que já acabou? Então, eu até fiquei um pouquinho na dúvida, assim, será que já acabou ou não? Esperei, já ia abrir o microfone, aí ele confirmou que tinha acabado mesmo, porque eu realmente, no final ali, não tinha conseguido perceber que ele tinha findado. Não sei se, não sabia se era uma pausa ou se era uma continuação, mas eu sei que isso não foi por conta dele, mas a questão da tecnologia, né? Houve essa questão aí, eu não diria que é um erro, porque nesse tempo tecnológico existem falhas mesmo, né? Então, é como se você fosse convidado para ir pregar numa igreja, aí você pega o microfone, na hora que você está falando lá, vem aquela microfonia. Aí você coloca a mão no ouvido assim, atrapalha, ou então o som está muito fechado, muito grave, ou então muito aberto, enfim, coisas que atrapalham na comunicação. E isso é extra nós, faz parte da tecnologia, né? Quanto ao que diz respeito ao sermão, ele, como eu disse e repito, ele conseguiu se manter dentro daquilo que foi proposto, que é exatamente o sermão textual, e dividiu bem com os pontos, com as argumentações, falou bem. Alguns tiveram dificuldade, talvez porque estão no celular, aí quando é no celular, a pessoa que está falando fica no centro, né? Mas você vai lá, muda nas configurações, coloca mosaico, aí aparece todo mundo, então eu consegui ver aqui a parte do áudio que estava ligado, o login dele, e consegui ver o rosto dele tranquilamente, numa outra janela. Isso aí, para mim, foi tranquilo. Se alguém teve dificuldade em relação a isso, é porque estava usando ou o celular, ou porque estava sem ser no modo mosaico, né? Mas, enfim, Deus continue abençoando a sua vida, Lucas, e como já falaram aqui, né, pela sua coragem também. Deus continue abençoando. Quem é o próximo pregador da noite? Ok, o Samuel disse que vai ministrar só na quinta. Ok, isso mesmo. Tinha ficado eu, Samuel e o Lucas, né? Só que eu também Isso. eu fiquei para a quinta também. Eu não tinha preparado para hoje. Sim. Sem problema. Deixamos para quinta, então, vocês dois. Tá bom? Tá fechado, então. Obrigada. Ok. Na quinta-feira, vocês têm que aparecer, sabe por quê? Porque é o último dia de aula. Se vocês fugirem na quinta, pronto. Já era. Pode deixar fugir, não, professor. Brincadeira. Brincadeira. Pessoal, e eu mesmo facultei isso, né? Poderia ser hoje ou na quinta. Vamos lá, pessoal. Nós vamos, então, falar hoje sobre as divisões. Dentro da aula, existe uma sequência lógica. Nós falamos, na semana passada, sobre a introdução, né? E nós vamos falar, então, sobre a contextualização. Já falamos rapidamente sobre isso. Hoje vamos falar rapidamente também. Vamos focar bastante sobre as divisões. Nós estamos trabalhando sobre as estruturas homiléticas, né? Então, dentro das estruturas homiléticas, nós temos a introdução, nós temos, na introdução, tem aquilo que nós chamamos também de exórdio, que é uma ilustração inicial e tudo mais, a contextualização. A contextualização é quando você vai situar o ouvinte no texto. Então, você pega, por exemplo, um texto do Sermão da Montanha, e aí você lê aquele texto do Sermão da Montanha. Você vai abordar só alguns versículos, você não vai abordar todo o Sermão da Montanha, que são 3 capítulos, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Então, você não vai ler 3 capítulos, você não vai abordar todo o Sermão da Montanha. Então, você pega, lê o texto, traz a introdução, o exórdio, aí depois você contextualiza. Contextualizar é situar o ouvinte no texto. Você pode falar, o Evangelho de Mateus foi escrito por um dos apóstolos do Senhor, a contextualização é contigo, é com você, não existe uma regra bem definida, é simplesmente você situar o ouvinte no texto. Então, estou dando um exemplo aqui, o Evangelho de Mateus foi escrito por um dos apóstolos do Senhor Jesus, neste Evangelho, esse apóstolo, ele fala sobre o reino de Deus,
ele quer mostrar Jesus como sendo o Filho de Deus, o reino estabelecido do Senhor aqui na terra. Então, ele vai trazer uma abordagem sobre o reino. Então, ele usa muito essa expressão reino de Deus, uma expressão grega muito forte, basileia tuteu, o reino de Deus. Então, essa é uma expressão que repetidamente nós ouvimos no Evangelho de Mateus. E agora, no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, o Senhor vai falar sobre a conduta do cidadão do reino de Deus, como deve se portar o cidadão do reino dos céus. Como é que ele deve viver? Ele deve ter um tipo de conduta. Então, como é que é? Ele fala sobre as bem-aventuranças, aí você vai situando. As bem-aventuranças são atitudes dos verdadeiros cristãos que são muito felizes, muito abençoados. Ele vai falar que não pode odiar o seu irmão, que não pode olhar para uma mulher com pensamento impuro, que a palavra deve ser se ensina ou não, que eu devo amar meu inimigo. E aí vai situando que eu devo dar esmolas, como eu devo orar, que eu não devo amar o dinheiro, que eu não devo ter ansiedade. Aí você faz uma recapitulação. Aí vamos dizer que o seu texto é o capítulo 7, né? Aí você fala, então, é dentro desse contexto que o Senhor Jesus, então, nos fala que nós não devemos julgar o outro de forma temerária. Agora, no capítulo 7, no versículo 1, versículo 2, nesses versículos, ele vai falar que nós não devemos ter um juízo temerário. E o que é juízo temerário? É quando você tem um juízo de valor sobre o outro, sendo que você não conhece as causas que levaram ele a fazer isso e nem sabe se realmente ele estava fazendo isso. É o que o Senhor Jesus. Aí pode citar o texto, né? Você que olha para o cisco do olho do seu irmão, mas não vê a trave que está no seu, tira primeiro a trave que está no seu olho, para depois, então, tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso é quando você, então, emite juízo de valor sobre a vida do seu irmão, julga o seu irmão sem conhecimento de causa, sendo você mesmo pecador. Então, você se situou. E é por isso que hoje à noite nós vamos meditar sobre o seguinte tema. Aí você anuncia o tema. Então, anunciando o tema, por exemplo, o tema pode ser o juízo temerário é proibido. E aí, anunciando o tema, você vai colocar os pontos. Por que o juízo temerário é proibido? Primeiro ponto. Eu estou falando tudo isso aqui de cabeça, tá? A estrutura homilética vocês podem colocar aí, é algo de vocês. E, às vezes, pode não ficar tão trabalhado, porque como é de cabeça e de última hora aqui, nem o texto eu estou aberto, né? Então, pode ser que não fique como sendo ideal. Mas aí você pode colocar, o juízo temerário é proibido, por quê? Porque nós somos pecadores e não conhecemos, e julgamos, vamos colocar assim, nós somos pecadores e julgamos segundo o que achamos. Então, o fato da trave estar no meu olho é porque eu sou pecador. Então, eu sendo pecador, na verdade, às vezes, aí você vem com a argumentação. Às vezes é porque eu já tenho alguma coisa contra aquela pessoa um dia olhou para mim, e quando ela olhou para mim, depois que eu dei bom dia para ela, ela não deu bom dia para mim, então eu já taxei, já rotulei ela como sendo uma pessoa fechada. Então, quando ela age de uma forma, eu já ajo de uma outra forma com ela, eu já não sou isento de um juízo de valor, eu já tenho um pressuposto, uma pressuposição. Por quê? Porque um dia ela me olhou atravessado, então tudo que está relacionado a ela eu não consigo julgar adequadamente. Aí então você vai argumentando, colocando o argumento dentro daquela divisão. Então eu estou apenas mostrando como deve caminhar a disposição do sermão. Então as divisões, elas devem responder ao tema. Por que o juízo temerário é proibido? Primeira razão, então eu dei a primeira razão. Segunda razão, dei a segunda razão. Terceira razão. Aí, então, nós colocamos ali os pontos, ok? Então, vamos falar sobre as divisões. O que são divisões ou pontos de um sermão, né? Então, a definição das divisões vem nos seguintes termos. Divisões são as seções principais de um sermão ordenado. Então, um sermão com ordem tem as seções principais.
e elas podem até ser enunciadas durante a entrega do sermão, durante a pregação, ou até mesmo não, mas é subentendido. Então, a gente pode falar, o primeiro ponto é esse, o segundo ponto é esse, o terceiro ponto é esse, ou então a gente pode ter uma divisão que na mente do ouvinte ele consegue identificar bem. Um sermão corretamente planejado será dividido em partes distintas que contribuirão para a sua unidade. Então, o ponto vai amarrar os temas, e esses temas serão amarrados no sermão para que as divisões estejam respondendo ao tema e respondendo à proposição central. E assim, então, as divisões têm o seu valor. E quais são os valores, né, das divisões? Qual é o valor da divisão? Primeiro, que as divisões promovem a clareza de ideias. Você se prende àquela ideia e você, então, vai clarificar. Porque, às vezes, você anuncia, fala alguma coisa e depois você não deixa tão claro. Então, quando você vai anunciando tal, e aí a pessoa vai, agora eu entendi porque ele falou esse ponto. Que legal, olha, ele vai entendendo. Então, se nós desejamos construir corretamente uma estrutura do sermão, não devemos edificá-lo sobre ideias vagas ou até mesmo expressões indefinidas. Olha, aconteceu isso, tal, não. A gente vai deixar bem amarradinho, bem assertivo, né? A estrutura do pensamento, ela vai seguindo uma lógica, ela é precisa, de modo que o significado de cada ponto vai ficar perfeitamente claro aos ouvintes no momento em que se anuncia cada divisão. Ainda mais, a disciplina da anunciação dos pontos, de ter os pontos, leva o pregador a ter um material bem robusto, adequado e bem significativo, que vai mostrar a clareza. Então, a mensagem, ela estará propriamente anunciada quando, então, os pontos, as divisões são anunciadas também e estão bem argumentadas. É como se fosse um pão, né? Para aqueles que gostam de comer hambúrguer, cachorro-quente. Então, nós temos o pão e, então, por dentro nós temos o recheio. As divisões vão envolver o recheio. E então nós vamos ter a beleza do todo. Então, a anunciação do sermão, que é o tema, a anunciação dos pontos, tudo isso é muito positivo, mas nós precisamos colocar recheio nessa comida. Então, nós precisamos encher com as argumentações. Agora, se eu encher só de argumentação e não tiver aquilo que venha envolver, no caso, o pão, então nós vamos ter palavras soltas. Muitas palavras que são colocadas ao ermo, mas que não estão bem estabelecidas, não estão bem definidas, e as pessoas não saberão para onde as ideias estão caminhando. Então, as ideias, elas são apresentadas de forma distinta e clara, mas isso dentro de uma argumentação lógica, dentro daquilo que está bem estruturado. A mensagem também, quando disposta em ordem correta, torna-se clara na mente do apresentador. Até mesmo quem está pregando, ele vai entendendo a linha lógica, como o Mike Bumor, que falou aqui no nosso seminário de pregação expositiva, ele colocou muito bem, né, a linha melódica do texto, que é a ideia da unidade do texto. Então, tudo isso é apresentado de forma magnífica, e o pregador, ele se mantém naquela linha melódica, naquele fio de ouro, naquele cordão dourado que unifica a mensagem bíblica. As divisões promovem a unidade de pensamento. Então, nós temos um pensamento, uma ideia central, no caso do sermão temático, no caso do sermão textual, até mesmo no sermão expositivo. Então, nós temos um pensamento. Nós vamos manter aquela unidade do pensamento. A unidade é essencial à construção da mensagem. O esboço, que é a estrutura, vai unificar, e o esforço do pregador em escrever, em estabelecer tudo, vai fazer com que ele possa, inclusive, descobrir se a mensagem possui unidade estrutural a partir dos pontos. Por quê? Porque você vai e faz um ponto, aí depois você vai e faz outro ponto. Aí, de repente, quando você vai passar para o terceiro ponto, você vai olhar e fala bem assim, peraí, eu estou caminhando por lados distintos, né?
pegando a ideia lá que eu falei, do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, do sermão temerário, do juízo temerário que é proibido, né? Aí alguém chega e fala, o juízo temerário é proibido por causa disso, o juízo temerário é proibido por causa disso, aí coloca lá no terceiro ponto, só a guisa de ilustração mesmo, o amor de Deus é maravilhoso. Aí você olha e fala bem assim, o que é que o amor de Deus é maravilhoso tem a ver com o juízo temerário? O meu tema é esse, o amor de Deus é maravilhoso, está realmente se encaixando no texto, realmente está se encaixando na estrutura homilética, será que é uma resposta? E por aí afora vai, né? Então, a gente vai percebendo e fazendo uma análise melhor quando nós estamos com o material em mão e temos os pontos bem distintos, bem definidos. O pregador, então, tem em mãos o material no qual ele poderá se valer dele para identificar aonde ele está caminhando no sermão, e os pontos ajudam nisso, as divisões ajudam nisso. Itens indiferentes ao caso são reconhecidos à medida que ele procura relacionar cada divisão com a ideia central do sermão. Então, isso é muito importante, tá bom? As divisões ajudam o pregador a descobrir o tratamento correto de um assunto. Enquanto o ministro organiza o seu material, ele poderá ver o assunto como um todo, seus vários aspectos e a relação que as partes têm entre si. Alguns aspectos vão sobressair como tendo importância especial e, portanto, merecedores de tratamento ou ênfase especial. Já outros podem ser vistos como destituídos de importância e, assim, eliminados do sermão. Um pouco mais de consideração para com as várias partes da mensagem também indicará a ordem em que devem ser apresentadas e conduzirá à progressão de pensamento. Então, nós temos um tema, nós temos que aprender até isso, que tema é diferente de assunto. Todo sermão tem um assunto, mas nem todo sermão tem um tema. O assunto, por exemplo, eu posso falar de escatologia, então esse é um assunto, né? Um assunto, escatologia. E aí eu posso ter um tema. A segunda vinda do Senhor e as belezas do retorno de Cristo. Esse é um tema. E qual é o assunto? Escatologia. Então, pegando ao exemplo anterior, qual é o assunto? Vida cristã, conduta cristã, santidade, santificação, não falar mal do irmão, não emitir juízo temerário do irmão. Então, esse é o assunto. Agora, qual o tema? Aí o tema está bem claro ali e bem identificável, né? Ele vem nos dizeres e nos pormenores. Deixa eu só ver aqui a colocação de alguém no chat. Todos têm que fazer a pregação? A pergunta da Kátia. Em relação à nossa aula aqui, como foi o do Lucas, Kátia? É essa a pergunta? Não. A ideia é a seguinte, sobre isso. Ok. Faltei a 2 aulas. Ok. Estou pegando aqui os seus comentários no chat e vou responder. Sem problema, sem problema. Estou vendo aqui o que você está escrevendo. A questão toda é a seguinte, o sermão de prova, ele é próprio para a aula de homilética, mas a nossa turma é muito grande, não tem como todos pregarem, né? Então, a guisa de que a gente possa preservar a questão do sermão de prova para enriquecer o conhecimento nas aulas práticas, nós elencamos aqueles que eram mais corajosos, nós colocamos 3 que entraram na fornalha ardente lá de Nabucodonosor, e eles não saíram queimados, e aí, como as crianças gostam de
rever e recontar a história, nós recontamos a história com outros 3 personagens novos, né? Então, 3 pregaram no sermão temático e 3 pregaram no sermão textual. Homilética 2, que nós vamos ter, de acordo com a grade do seminário, nós vamos aprender a pregar no sermão expositivo. Então, esses 6 pregadores, que por enquanto só são 4, porque ainda faltam 2, para quinta-feira, eles são exemplos para nós, né? No sentido de a gente aprender a partir da pregação deles. O ideal seria que a avaliação, no sentido de nota, pudesse ser feita, ser dada a partir de todos que pregassem, mas por causa do nosso tempo, isso não nos será possível. Então, foi apenas a guisa de conhecimento das aulas, tá bom? É isso. Então, fique tranquila que você escapou, tá bom? Tá certo. Professor, À vontade, Jardete. você estava explicando que o tema é diferente de assunto, e que todo sermão tem um assunto, mas nem todo sermão tem um tema? É isso? Ou eu peguei errado? Isso. Homileticamente falando, todo sermão deveria ter um tema. O que é homileticamente falando? A estrutura homilética, aquilo que a gente aprende no seminário. Então, quando a gente vai para a igreja, alguém pode não anunciar um tema, e ainda assim ele se mantém dentro de uma estrutura homilética e ali tem um assunto. Sempre o sermão tem um assunto, pelo menos em tese, né? Ele vai pregar com base em alguma coisa, ele tem alguma passagem da Escritura, aquela passagem, o sermão dele está lastreado em algum assunto da Bíblia, né? A não ser que o sermão seja tão ruim que ele não prega nada na Bíblia, fala um monte de coisa que não tem nada a ver da Bíblia, aí sim, esse sermão não tem assunto também. Mas alguém pode pregar um sermão e não identificar um tema, e aí ele pode chegar e falar sobre algum aspecto bíblico, mas não anunciar um tema. Aí alguém pergunta, foi um sermão? Sim, foi um sermão, porque todo sermão tem assunto. Ele pode não ter usado a estrutura homilética. Aqui, para efeito de matéria, todo sermão tem que ter um tema. A efeito de homilética, todo sermão tem que ter um tema. Agora, dentro da igreja, alguém pode não anunciar um tema e ainda assim aquele sermão ter um assunto. Era isso que eu queria dizer. Então, pegando mais a questão da ajuda das divisões, o que pode nos ajudar é que nós também teremos uma sequência lógica de progressão do pensamento. Então, como nós já falamos em outras aulas aqui, a gente anuncia a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor e a ascensão do Senhor. Então, existe uma unidade lógica no pensamento, que é a obra salvífica do Senhor, essa unidade lógica, que é subdividida nos pontos, e essas ações salvíficas do Senhor estão ali esboçadas na morte, na ressurreição e na ascensão. Então, nós vamos desenvolver o texto de forma progressiva e lógica. A argumentação, ela vem assim, de forma progressiva, lógica, né? Então, mantém a unidade e nos conduz ao progresso do pensamento. As divisões também ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão. Um erro muito comum, aquele que é principiante, é olhar com frequência para suas notas, em vez de olhar para a congregação e manter um contato ocular constante com o povo. O pregador que organizou corretamente o sermão, ele vai, em tese, vencer e não cair tanto nessa armadilha. Por quê? Porque ele já sabe mais ou menos, porque na cabeça dele, no estudo dele, ele deixou algo bem dividido, bem lógico e tudo mais. Quando eu tenho, normalmente eu faço isso, separo um tempo antes. Não, Amanda, não é o texto que eu enviei para vocês, não. O texto é o da apostila.
tá bom? Eu não estou usando esse texto, não. Quando o pregador, e no meu caso eu faço isso também, né? Eu pego e uso o sermão escrito. Quando eu tenho tempo, e sempre eu procuro ter tempo para estudá-lo antes de anunciar, eu procuro olhar em cada parágrafo, em cada argumentação, as ideias principais, leio e aquelas ideias ficam impregnadas na minha cabeça. Por quê? Porque há nos parágrafos um assunto dentro de uma linha lógica. Então, quando às vezes eu dou uma olhadinha para o meu escrito, eu já sei o que eu vou falar. Por quê? Porque a unidade lógica do pensamento está bem estabelecida ali. Então, aí dá para seguir uma sequência lógica e ajuda bastante os pontos bem amarrados dentro dessa questão aí que nós estamos falando, que é a progressão do argumento lógico. Deixa eu só colocar o computador aqui para carregar, para não cair. Ok, já coloquei. Então, nós precisamos olhar para os pontos também como algo bom dentro dessa diretriz. O pregador, ele que escreveu, né, o texto, então ele não precisa ficar fixo ali no texto. Por quê? Porque se ele escreveu, então, em tese, ele elaborou em cima daquilo, ele tem noção do que ele vai falar. Se ele tem noção do que ele vai falar, ele, então, não precisa ficar tão preso. Ele tem que treinar, ele vai lembrar do que ele escreveu, foi ele quem escreveu, foi ele quem elaborou, mas com o passar do tempo, ele pode acabar esquecendo. Ele prepara o sermão, por exemplo, lá na segunda-feira, na terça-feira ou na quarta, vai pregar no sábado, ou então já tem um sermão preparado, vai pregar esse sermão em um outro local, então ele precisa ter esse contato e os pontos ajudam na memorização, em fixar o conteúdo, porque os pontos estão estabelecidos de uma forma que serve como notas na sua cabeça, bem amarrado o conteúdo, o contexto, e de forma bem adequada, tá bom? Então, sua mensagem foi esboçada com tal clareza que consegue lembrar-se das divisões principais sem nenhuma dificuldade e passar uma parte a outra com apenas um relance de olhos em relação à sua nota. Seus pensamentos fluem de forma livre, e então ele consegue, de forma cuidadosa, anunciar o sermão a partir da ordem apropriada das divisões, ok? Alguma pergunta, pessoal? Quanto a essa questão das divisões? Tudo tranquilo até aqui? Professor Danilo? À vontade, Felipe. Só essa questão de não ficar preso na estrutura do sermão, até mesmo porque pode ocorrer o risco dele perder a folha, né? E aí, como é que ele vai se virar, né, no culto à noite? Pode acontecer um eventual, às vezes uma igreja que tem muito ventilador, o cara vai abrir a Bíblia e a folha, né, sai da... Aí pergunta qual é o tema, ele vai falar assim, e o vento levou, né, é meio complicado, então tem que, como se diz, não ficar tão preso, né, tem que estudar mesmo para não ficar, mas o ideal mesmo é você estar, como se diz, antes de pregar, passar novamente, estudar novamente, para ficar mais, como se diz, aperfeiçoado. Exatamente, exatamente. Senão vai ter até que combinar com alguém, né? Os seminaristas é que fazem isso. Não estão bem preparados, né? Aí eles chegam e fazem bem assim, 2 seminaristas vão na igreja, né? Um vai pregar e o outro vai ouvir. Aí eles combinam. Olha, eu não me preparei tanto para o sermão, não estou tão seguro assim, o esboço está aqui, ou eu perdi o esboço, e não deu para... E agora, o que é que eu vou fazer? Nós vamos combinar o seguinte, eu fico sentado ouvindo o sermão, e na região onde eu estiver sentado, quando você estiver pregando, eu viro para o pessoal da igreja e falo, que mensagem abençoada, né? Que pregador maravilhoso. E assim eu vou sugestionar o pessoal para gostar do seu sermão, pode ser? Aí o pessoal combina para isso, né? Lógico que é uma anedota. Professor Danilo, é isso. Eu tenho uma prática que eu acho interessante, né? Eu escrevo também meu sermão,
mas eu faço um esboço em cima do que eu escrevi. E aí eu levo o esboço. Porque como eu escrevi, como eu estudei ali em cima daquilo que eu escrevi, eu fazendo aquele esboço, eu consigo discorrer dentro daquele esboço. Porque eu já vi muitos pregadores que eles escrevem e levam 3 páginas escritas, e ficam passando. Aí, principalmente, né, nos pentecostais, que alguns nem escrevem, né? Outros escrevem, mas quando a igreja começa a glorificar, às vezes ele se empolga ali, prende um pouco ali, quando ele volta, ele não sabe onde que ele está mais. E às vezes tem um ventilador, como o Felipe colocou, né? E aí ele juntou as páginas, mudou de lugar e ele se perde, né? Com aquele material ali, aquela ministração que poderia ser algo muito rico, né? Às vezes ele se perde, ele fica nervoso e acaba atrapalhando. Então, assim, eu gosto de fazer dessa forma. Eu me lembro que na homilética 2, que eu fiz com o senhor, eu que preguei, né, eu ministrei, e a minha preocupação naquele momento, eu achei que eu tivesse ficado muito presa, mas por causa daquela cultura pentecostal. Eu achei que eu tivesse ficado presa ao texto, e o senhor disse não. O senhor frisou muito isso aí, e isso eu guardei para mim. A partir daquela disciplina, eu passei a escrever os meus sermões e a estudá-los e fazer um esboço em cima dele. E realmente a coisa flui de uma forma bem melhor. E quando a igreja começa a glorificar, e a gente, assim, pentecostal se enche, você sabe voltar onde você parou. Né? Então, isso assim, é muito interessante. Realmente, eu aprendi, isso tem me ajudado muito, viu? Que bom, Ivan. Que bom ouvir isso. Que bom poder saber que a colocação da prática do nosso conteúdo aqui tem ajudado, né? Isso é muito bom. O que nós podemos falar em relação a isso, para ajudar e contribuir um pouco mais, é da seguinte forma, principalmente para aqueles que estão na área do ensino, né? Para aqueles que dão aula, quer seja na faculdade, quer seja no colégio ou em algum local. Você prepara o material previamente. Não é assim que acontece? Se você vai, por exemplo, participar de uma banca de concurso, eles vão dar o quê? Um tema. Você vai ter que estudar aquele tema. Além do tema, você vai ter que fazer uma apresentação de slide, quer seja numa banca, ou então você tem que seguir um raciocínio lógico, você vai escrever alguma coisa, você vai preparar antecipadamente. Então, nós temos que fazer isto para quê? Para que enriquecer o sermão, para que a gente possa, homileticamente, ser eficaz. Agora, lógico que na hora da aula, vamos colocar aqui numa banca de um concurso, o avaliador, ele vai ver se você chegar e colocar lá o celular, o tablet, o papel, e só ficar aqui, olha, pessoal, tal, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, não tem contato visual com eles, eles vão criticar isso. Eles vão criticar isso. Agora, se você tiver uma linha de raciocínio e der uma olhadinha e depois fizer contato visual com o pessoal, tiver uma linha melódica onde você está caminhando em cima dela, eles vão falar, que organização, que coisa boa, olha, muito bom. Então, se a gente faz isso nas outras áreas, não é menos espiritual se nós fizermos na igreja. Pelo contrário, assim como Deus abençoa para a gente dar uma boa aula numa banca de concurso ou em qualquer lugar que seja, no colégio ou na faculdade, Deus também pode usar a nossa sabedoria, o nosso conhecimento dentro da exposição do sermão. A gente não pode dissociar o nosso esforço, o nosso labor, o nosso estudo da anunciação, sendo a anunciação uma bênção para a igreja, a proclamação do evangelho e tudo mais. Então, são coisas que precisam estar bem estabelecidas, né? A Amanda colocou, assim como slides servem só de guia, assim também o esboço. Muito bem, isso mesmo. E aí o Madison já escreveu lá abaixo, isso mesmo. E a Daniela usou, para não falar o isso mesmo, colocou verdade. Verdade. Muito bem. Ainda bem que está todo mundo concordando, né? Quando discorda que o negócio está feio.
Mas, pastor brincadeiras à parte. Vai lá, Tom. E quando o pregador se empolga e às vezes ele fala alguma palavra chula, acaba soltando alguma sem querer e aí quer voltar atrás e fica difícil, né? Tem até um vídeo circulando aí de uma irmã aí que falou sem querer aí um negócio, uma pregação de mulheres, falando para mulher, ficou meio estranho. Já vi muito acontecer isso já, a pessoa fica sem graça, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa, né, que às vezes a gente acaba empolgando por ter vivido alguma situação e fala alguma coisa que não deveria, ou de uma forma deselegante, né? Sim, verdade, verdade. Eu já vi esse vídeo e ali ainda há uma possibilidade dela ter se confundido nas expressões, ter usado uma expressão errada porque ela queria falar outra. Então, pode ser que isso tivesse acontecido, ou então ela realmente falou, depois viu que falou alguma coisa errada e tentou remendar. Mas tem um outro vídeo de um pregador que ele xinga mesmo, ele usa um palavrão na hora que está falando lá, tal, e aí depois ele solta o palavrão, e aí depois que já falou, já era, né? Então, isso é terrível, isso é terrível. Nesse caso desse rapaz, normalmente ele já tem esse linguajar, e esse linguajar é um linguajar feio, e na hora que ele sobe, ele se esquece que está em público. Às vezes a gente vê isso de forma privada, a gente está conversando com um irmão, aquele irmão usa uma palavra inadequada que a gente percebe assim, puxa, ele não deveria usar essa expressão, não deveria estar na boca de um cristão, essa expressão. Então, dentro de um ambiente maior, ele se empolga tanto que acaba falando que não deve, né? Alguém colocou aqui, eu já vou ceder a palavra, Lucas, para você que levantou a mão aí, né? Mas só olhando aqui o que está no chat, aí tem que rever o interno, isso. Claro que tem palavras que dependem do contexto, exatamente. Mas xingar, não podemos esquecer que anunciamos a palavra do Senhor, Juliano colocou, exatamente. Porque falar palavrão ou coisa do tipo, aí é do coração, exatamente. Muito bem, muito bem. Leozeni, você falou que o som está baixo, dá uma olhadinha aí na configuração, porque pode ser alguma coisa da configuração, porque senão os meus irmãos e amigos aqui já teriam anunciado também. Já temos aí 1 hora de aula e eles não falaram nada, então pode ser que seja na sua configuração aí. O Madison pode tentar lhe ajudar caso seja isso. Isso, se você quiser me chamar no WhatsApp, a gente vai conversando por fora, tá? Te ajudar. Disponha. Vai lá, Lucas. Quer falar alguma coisa? Você tinha levantado a mão? Se sim, fica à vontade. Se for engano aí, também fica à vontade para falar. Não, pastor, foi sem querer. Ok, sem problema, sem problema. Mais alguém quer contribuir fazendo alguma pergunta ou fazendo alguma colocação? Não? Pode falar, Joaninha. E quando um pregador erra o nome do personagem da Bíblia? O ideal é que a nossa mente pudesse ser boa ao ponto da gente não cometer algumas gafes, mas isso aí é natural. A gente não pode também... Quem está ouvindo também não precisa ser tão cri-cri assim, né? Às vezes eu já percebi isso comigo mesmo, que sou um pregador rotineiro e constante, eu prego toda semana, eu percebo que às vezes quando o domingo é muito cheio, ou então em outro momento eu trabalhei tanto, fiz tanta coisa e estou com o corpo e a mente cansada, quando eu estou pregando as palavras me fogem da cabeça. Eu paro, penso, sei o que quero falar, mas a palavra fugiu, o raciocínio fica mais lento, e em alguns momentos pode ser que a pessoa esteja falando mesmo e ela faça menção, às vezes acontece isso, vocês já viram, façam menção a um livro, vamos abrir a Bíblia
no Evangelho de Mateus, mas na verdade ele está pensando no Evangelho de Lucas, ele abre lá no Evangelho de Lucas, ou então ele muda o personagem, o nome. Por quê? Porque às vezes é um personagem muito próximo, né? Chega ali, vai falar sobre Noemi, aí, ao invés de falar Noemi, fala sobre Ruth, né? Ah, porque Ruth fez isso, Ruth fez aquilo. Às vezes é por causa da proximidade das pessoas. Um é a nora, a outra é a sogra, está falando sobre um, aí depois muda para o outro, aí acaba misturando os nomes, enfim, pode acontecer. Deve ser evitado, né? A gente tem que ter um conhecimento maior dos personagens para que a gente possa citá-los adequadamente. Mas o ouvinte, ele vai, de duas uma, o conhecedor da Bíblia, ele vai entender, foi um lapso, ele só trocou os nomes, né? E aquele que não conhece a Bíblia não vai nem entender, né? Então, não sei nem de quem é que ele está falando. Então, o que eu quero dizer com isso é que é um erro, mas não é um erro tão crasso. Vai lá, Joani. Então, só uma consideração, é que teve um pregador que ele improvisou, ele estava falando de Zaqueu, né, contando a história de Zaqueu, que Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus, só que ele confundiu, ele falou Isaac, que era Isaac que estava subindo na árvore para ver Jesus, que Isaac era de pequena estatura, e aí o irmão chegou assim, na Assembleia de Deus sempre as pessoas sentam no altar ali, né, os obreiros. Aí o irmão disse, irmão, não é Isaac não, é Zaqueu. Aí ele disse assim, Zaqueu, desce depressa, porque aí é lugar de Isaac. Ou Isaac, desce depressa, porque aí é lugar de Zaqueu. Boa. No final das contas, acabou acrescentando algo, né? Extra-bíblico. Tá certo. Pastor Danilo, o rapaz também estava... Tem até essa que o rapaz estava pregando, estava falando sobre os anjos serafins, né? E ele trocou, ele falou surubins. E aí o irmão falou assim, ô pastor, não é surubins não, é serafins. E ele, sei lá, é tudo o mesmo peixe. Essa daí foi boa também. O Asbadani colocou aqui no grupo, né, que já viu gente brigar porque falou Mardoqueu e talvez seja Mordecai. Tanto esse nome, Mardoqueu, Mordecai, quanto Batseba ou Betsabá, são versões bíblicas que trazem um nome e outro. Isso é questão de tradução, né? Betesda, Betsaida, ok. Então, existem, estou lendo aqui o que Rasbadani está colocando, e o que eu quero dizer é que, quando você traduz o nome de pessoa, nome de lugar, uma versão pode trazer de um jeito e outra versão pode trazer de outro jeito, porque, na verdade, a tradução sempre há isso, né? É bem similar ali, mas há uma diferençazinha aqui e acolá. Então, nesses casos específicos, onde a versão bíblica usa, né, isso aí não tem problema, tá bom? Isso aí não tem problema. É só chegar e falar, olha, na revista corrigida é desse jeito, na outra versão é daquele outro jeito, e explicar para a pessoa. Professor, pois não? Eu lembrei que eu tive um professor uma vez no seminário, ele falava que a gente tem que ficar atento, né? Essa relação da cobrança do pregador, de ser tão exigente com o pregador, pode até ter pessoas que ficam analisando o sermão o tempo todo, em vez de aproveitar, né, a técnica de pregação, e perde a essência, a mensagem. Ele fica tão focado numa pregação perfeita, num sermão perfeito, que ele perde a essência. E aí ele fez um comentário assim, que a mensagem, a palavra, ela é perfeita, mas o canal, aquele que transmite, não o é. E a gente, às vezes, quer ouvir um sermão, né? A gente exige, tem que buscar isso. Em nenhum momento ele isentou, né? Tanto que era numa aula, né?
que ele não isentou a responsabilidade do pregador, né? Na transmissão da mensagem, da busca, do estudo, na sua apresentação, tudo aquilo que nós já vimos também na aula, né? E o Né eu ainda vou deixar, viu, gente? Não sei que dia, mas eu vou treinar. Mas, assim, buscar mesmo, não só o ouvinte, né? E, às vezes, nós, por exemplo, somos estudantes, principalmente, quando ouvimos um colega ou irmão falar, até um erro de português ou correção a gente já percebe. Parece que o ouvido está mais apurado do que tudo. E esquecemos que o canal não é perfeito. A mensagem mas aquele que transmite não é. Então, em algum momento ou outro, ele vai errar. Então, tem que ter essa sensibilidade, né? O ouvinte, ou até mesmo o pregador também, não exigir tanto de você mesmo. E se moldando aos poucos. E trabalhando um pouco. Porque a perfeição é só Deus mesmo. Não sei se o senhor entende por esse lado, mas essa que eu queria dizer. Sim, com certeza. Porque, no final das contas, a gente tem que tomar cuidado, porque nós não estamos lá para poder ficar criticando, ouvindo com o espírito crítico, a forma como você chega para ouvir o sermão, né? Aí você pode já chegar e pensar bem assim, o que será que ele vai falar? O que será que ele tem para dizer? Eu vou ficar aqui ouvindo. Então, você já se aproxima do sermão com uma disposição crítica. Você não se aproxima para ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração. Então, às vezes, nós sabemos o que vai ser pregado, inclusive, né? O sermão, ele é pregado para nos alimentar. Então, tem uma história que ela é muito famosa dentro desse aspecto, de um pregador que chegou e perguntou para a congregação, vocês lembram que eu preguei no domingo passado? Aí o pessoal ficou assim, tal, sem lembrar, ele, não acredito que vocês não lembram que eu preguei no domingo passado, tal, aí deu uma crítica, né? Aí alguém depois terminou e, pastor, vamos comer ali no restaurante? Vamos. Aí depois, quando chegou lá, comeu lá, levou o pastor para comer no restaurante e tal, aí depois perguntou, pastor, eu estou aqui querendo fazer uma pergunta, posso fazer? Pode. Você lembra o que você comeu no domingo passado, lá no almoço? Aí ele tentou lembrar e, não estou lembrado não, mas se alimentou, não foi, pastor? Não alimentou? Alimentou. Aí ele, entendi, meu irmão, entendi. Então, é uma ilustração para dizer que o sermão, ele tem a sua eficácia quando ele nos abençoa, quando ele nos alimenta, quando ele nos fortalece. E, às vezes, a gente ouve alguma coisa, até mesmo que a gente percebeu assim, opa, aquele irmão ali falhou um pouco na comunicação, em alguns aspectos, em um aspecto aqui ou em outro aspecto lá, mas foi palavra de Deus, Deus usou o irmão, coisa boa, muito bom. Eu acho que, não sei se eu já falei nessas aulas que eu estou dando de homilética 1, nesses dias que se passaram aí, sobre o sermão que Spurgeon, né, se converteu, que ele, lá em Londres, teve dificuldade de chegar no culto da igreja dele, porque estava nevando muito em Londres, e muitas pessoas não conseguiram sair de suas casas, e ele, então, não conseguiu chegar na igreja a qual ele iria, e ele então entra numa igreja onde o pastor também não tinha conseguido chegar a tempo para pregar, existiam poucas pessoas ali, e então tinha um diácono que mal sabia ler o texto, e ele ficava só repetindo um versículo bíblico do livro de Isaías, olhe para mim, todos os confins da terra serão salvos, olhe para mim, todos os confins da terra serão salvos. Ele disse que foi o pior sermão no sentido de conteúdo mesmo, o irmão era leigo, ele não sabia, tal, mas aquela mensagem foi a mensagem que o converteu, ele se converteu por causa daquela mensagem. Então, a despeito das dificuldades da anunciação, do pregador e de tudo mais, mas a mensagem bíblica está anunciada e nós precisamos ter humildade, mesmo com o conhecimento que nós já temos, para ouvir a mensagem da parte do Senhor, entender que é a palavra de Deus e assim ser alimentado pela palavra do Senhor, pregada e anunciada pelo irmão que está à frente.
Então, é isso mesmo, Elizabeth. Obrigada, professor. De nada. Pastor No Danilo? seminário, vamos ter aula de português. Quem seria esse professor? Oratória, é isso mesmo? Isso aí é com o pessoal da grade curricular, a professora Joelma e a professora, a nossa diretora, Rosivânia. O Rasbadani colocou, já vi a história do rapaz que se converteu porque o pastor da igreja não leu o nome dele na genealogia de Cristo. Alguém pediu a palavra aí? Hein, pastor Danilo? Vai lá, Felipe. Um cuidado que a gente deve ter é ter muito seminarista, quando ele termina o seminário, ele acha que ele é um Hernán Dias Lopes, um Augusto Nicodemo, e aí ele começa a olhar, né, como os irmãos já mencionou, sempre com um olhar crítico, e não prestar atenção também da palavra em absorver aquilo que, né, dá para ele exercer em sua vida. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande a respeito disso, né? Exatamente, exatamente. Nós temos que ser humildes, e o que se requer do pregador, do estudante de teologia, é piedade e humildade. Ele precisa ser humilde para saber que é Cristo e não ele, né? É como numa ilustração de um pregador que pregava numa igreja onde atrás tinha os vitrais da igreja, que era como uma cruz, né? E o pregador era muito alto mesmo. Aí, quando ele se levantava, assumia o púlpito, as pessoas que estavam lá na igreja não dava para ver a cruz, né? E aí, um dia, ele não foi pregar, foi outro pregador baixinho, assim, do tamanho do Joeni, né? Brincadeira, viu, Joeni? É porque você gosta de brincar, aí a gente tem que brincar com alguém, e você é o escolhido, já que você está com a mão levantada aí, dizendo, pode citar meu nome, professor. Aí, por isso eu vi, abaixou a mão, agora eu não vou citar mais você, não, vou procurar outro. Mas aí o outro pregador foi, e aí a criança que estava com o pai e com a mãe, chegou e falou bem assim, papai e mamãe, cadê aquele pregador que quando fica de pé não dá para ver a cruz? Então, é uma ilustração para dizer que existem muitos pregadores que quando se colocam de pé para pregar a palavra, a cruz de Cristo some mesmo, porque ele fica na frente e evidencia. Gosta de ser a evidência do sermão e da mensagem. Então, no final das contas, também tem um ouvinte que não quer saber da cruz, ele quer saber dele mesmo. Lógico que ele não vai ficar falando para outros, enquanto o pregador fica falando dele para outros, e se esquece da cruz de Cristo, o ouvinte que fica de forma muito crítica, no final das contas ele fica falando para ele mesmo sobre ele mesmo. Olha como eu sei mais do que esse pregador. Olha como eu sei mais do que ele. Ele poderia falar assim, falar daquele outro jeito. E no final das contas a gente tem que ter humildade até mesmo para criticar os outros irmãos aqui no sermão de prova, humildade para ouvir, humildade para elogiar. Então, a humildade deve perpassar o nosso caminho no estudo de como anunciar, como pregar a mensagem da palavra do Senhor. Ok? Tranquilo? Vamos dar o nosso intervalozinho. Esticar as pernas. O professor tomar uma aguinha ali. Ir ao banheiro. 9h15 a gente retorna, tá bom? Ok. Um abraço, pessoal. Estou interrompendo a gravação então, pastor.